Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje no Salmo 130, onde está escrito assim: Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Esse o texto em que vamos meditar, falando sobre os benefícios do perdão à luz das Escrituras. Nós estamos diante de um salmo que ele faz parte dos cânticos dos degraus, quando os viajantes, os peregrinos, marchavam em direção a Jerusalém para as reuniões festivas das quais eles eram convocados. Eles vinham pelo caminho, trazendo a lembrança, os feitos do Senhor, o cuidado, o livramento, a misericórdia, mas não se esqueceram também de trazer diante do Senhor a condição da vida humana, que no estado de fraqueza, de vulnerabilidade, de situações que surgem ao longo da vida humana, trazem algumas dificuldades e problemas que se estabelecem no coração humano e ficam ali alojado, como que escondido, e se negam a serem tirados de lá. E estas situações, elas começam a tomar lugar no coração, e aquele coração que era pleno de alegria, de paz, de contentamento, de convicção, de certeza, de saúde, ele começa a ficar em dificuldades, pressionados um pouco a cada dia, a cada tempo, mediante situações, palavras, comportamentos, emoções que tomam conta da vida e começam, então, a se estabelecer. E este coração, que antes era um coração livre, liberto, passa a ser um coração sufocado, aprisionado, carregado de pesos que se mantém ali no intuito de fechar as oportunidades para a vida. Isso traz lamento, traz sofrimento, traz dor, traz angústia, traz insatisfação, cria doenças mentais, ansiedades, depressões, insatisfações, leva a pessoa ao estado de se vitimar constantemente, de se desvalorizar e achar que é apenas um objeto e não uma pessoa. Tudo isto acontece em função destes problemas que surgem, e nenhum de nós estamos livres
destas situações. Todos os dias nós enfrentamos problemas e situações que, se não tivermos o devido cuidado, elas podem fisgar o nosso coração, arraigar-se dentro dele e resistir à sua remoção. Veja o que disse o salmista num destes cânticos. Certamente, quando eles vinham pelo caminho, a consciência começava a trabalhar e eles vinham trazendo na lembrança deles a maneira como eles viviam, algumas práticas e comportamentos que eles tiveram, que amargaram-lhes o coração, e agora eles estavam indo em direção ao templo, e eles tinham a consciência que no templo não deveria ali chegar somente com a aparência, somente com o corpo físico, como Isaías próprio disse, que o povo acostumou-se a servir e adorar a Deus somente de lábios, quando, no entanto, o coração estava bem longe da presença de Deus. Isto constitui-se uma barreira muito grande na comunhão das pessoas com Deus. É quando eles estão servindo a Deus somente de aparência, de faz de conta, e não trata o principal, que é o coração. Porque o próprio Salomão deixou registrado, lá em Provérbios 4:23, o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Agora veja, um coração amargurado, aflito, pressionado, aprisionado, dominado pelas práticas de pecado, iniquidade, violência, corrupção, engano, ingratidão. Como é que pode proceder vida de um coração nesse estado? Um coração nesta condição, ele está na UTI, ele está próximo de parar os seus batimentos. E nós encontramos que os salmistas, nesta caminhada, vinham trazendo a lembrança. E eles cantavam este cântico que diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Que profundezas eram estas? As profundezas nas quais o pecado os tinha levado. Lembro-me de Jonas, quando desobedeceu a Deus e foi tragado pelo peixe, e o peixe o levou para o fundo dos mares. E ele de lá ele clamou dizendo: das profundezas do inferno a ti clamo, ó Deus. E Deus ouviu o clamor de Jonas e socorreu e restaurou-lhe a vida. E aqui os peregrinos cantavam dizendo: Senhor, escuta a minha voz. Oh, que saudade que eu tenho de que Deus escute a minha voz. Será que nós somos desconhecidos no céu? O que é que nos torna desconhecidos diante de Deus? É a nossa condição pecaminosa, é o nosso estado de impureza, que não temos o devido cuidado de estarmos diante da presença de Deus da maneira que lhe seja agradável. Olha o salmista: Senhor, escuta a minha voz. Eu preciso que o Senhor me escute. Aleluia. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Qual era o teor das súplicas daqueles peregrinos caminhando a Jerusalém em direção do templo? O que eles esperavam encontrar e receber ali da parte de Deus. Mas aquele caminho
era certamente uma oportunidade de se alinhar aos propósitos de Deus, mas para que isto acontecesse, eles precisavam primeiro resolver o problema que os estava afligindo, fazendo sofrer, tirando-lhes a plena liberdade na presença de Deus. E ele diz: se tu, Senhor, observares a iniquidade, quem subsistirá? Se o Senhor levar ao pé da letra, como diz, os nossos pecados, nós estamos fulminados. Nós não resistiremos o olhar de Deus. Se Deus olhar para a nossa situação de pecado, de iniquidade, quem continuará vivo? Ninguém. Mas lembre-se, Deus, ele é justo, mas ele é misericordioso, ele é amoroso, ele compreende o nosso estado, não concorda com ele, mas compreende. E o salmista diz: mas contigo está o perdão para que sejas temido. Olha que válvula de escape que nós encontramos aqui. Apesar de toda a situação triste e lamentável em que vivemos e enfrentamos, quando chegamos a Deus, com a sinceridade do coração, reconhecendo qual é o nosso estado e suplicando a misericórdia de Deus, porque na manifestação da misericórdia de Deus está o perdão. E o salmista sabia disso. Ele diz: mas contigo, com o Senhor, está o perdão para que sejas temido. Aleluia! Nem tudo estava perdido para aqueles peregrinos. Embora reconhecendo seu estado miserável diante do Senhor, eles tinham a convicção de que da parte de Deus seria manifestado pela misericórdia o seu perdão. E a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. E os peregrinos faziam isto. Depois de reconhecer a sua condição, o seu estado, e clamar a Deus, colocar a situação diante do Senhor, o verso 5 ele diz: aguardo ao Senhor. Como que diz? Espero no Senhor. A minha alma o aguarda. E eu espero, Senhor, na tua palavra. A palavra de Deus é o elemento principal que Deus utiliza-se para mover o nosso coração, a nossa vida e nos transformar. Com razão, o escritor aos Hebreus disse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante, mais afiada do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando Deus enviou a sua palavra, a palavra de Deus chegou diretamente ao coração das pessoas para que eles pudessem entender e reconhecer a ação de Deus
mediante o poder da sua palavra, e que Deus é aquele que age em função da sua palavra, porque na palavra de Deus está a vida, está o perdão, está a misericórdia, está a restauração, está o renovar da fé, da comunhão, da esperança, da alegria para viver. Estes peregrinos estavam caminhando, aleluia, com este peso, com esta dificuldade, mas com os olhos voltados, aleluia, com os olhos voltados para o Senhor, de onde podemos esperar a solução. Se nós olharmos para nós mesmos, não encontramos solução. Se olharmos para as pessoas, não encontramos solução. Mas se olharmos para Deus, aleluia, se olharmos para Deus, nós encontraremos nele a solução que precisamos. Veja o salmista: aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Eu não sei em que condições você está hoje, se a semelhança destes peregrinos, clamando a Deus das profundezas, suplicando que Deus escute a sua voz e que os ouvidos do Senhor se atenham ao teu clamor, à tua súplica, porque você entende e reconhece que se o Senhor observar a iniquidade, ninguém subsistirá. Mas reconhece também que com ele está o perdão, e o perdão gera na nossa vida o temor que é devido a Deus. E com o temor, com a convicção de que em Deus está o perdão, de que eu preciso, de que você precisa e nós precisamos, qual é a nossa atitude? Aguardar ao Senhor. Dizer: ó minha alma, porque te abates, porque te perturbas, porque te entristeces, porque vive aflita minha alma, espera em Deus. E o salmista disse: aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A palavra de Deus virá no momento certo e fará o necessário. O Senhor, através de Isaías, no capítulo 55, e o versículo 11, deixou registrado: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo que lhe apraz. Ou seja, a palavra de Deus cumpre aquilo para o qual ela é enviada. E então o salmista começa agora a recobrar um lampejo de esperança, encontrando em Deus a solução que ele precisa. Ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor. Aquele sofrimento, aquela aflição, aquela dor, aquele lamento, quando reconheceu em Deus o perdão e esperar na sua palavra, ele diz: a minha alma está desejosa pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, aqueles que trabalham à noite e que não vê a hora passar e amanhã chegar, para eles então irem para os seus aposentos. Sim, do que aqueles que esperam pela manhã. É difícil viver na noite. A noite traz os seus perigos, ameaças e dificuldades.
O lamento, a dor, a tristeza, o pecado e todas estas mazelas, à luz da Bíblia, nos afirma que elas podem durar por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem sabe hoje está sendo uma noite profunda na sua vida. Mas a palavra de Deus diz que após a noite vem a manhã. E na manhã vem a ação de Deus, o livramento de Deus. Mas para que a noite passe, é preciso que eu e você reconheçamos qual é a nossa condição. Como é que nós estamos diante do Senhor? Como se formou esta noite sobre a nossa vida e parece que a noite nunca vai terminar. A noite da dor, a noite do lamento, a noite do sofrimento, a noite do peso esmagador. Mas isto vai passar quando reconhecermos que com o Senhor nosso Deus está o perdão para que sejas temido. Ele diz: espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. Espere, Israel, não te aflige, não te desaponte, não te vitimize, espera no Senhor, porque no Senhor há abundante, no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Na misericórdia e redenção está incluído o perdão de Deus. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Veja que oração, que lamento, que confissão do pecado e que esperança do perdão estes peregrinos encontraram em Deus. Eles passaram. O Senhor os alcançou àquele tempo, manifestou neles a sua misericórdia, abriu-lhes a porta do perdão. Eles foram restaurados. Hoje estamos vivendo, eu e você, cada um de nós, servindo a Deus. E quantas vezes nas convocações para servir e adorarmos juntos ao Senhor, como é que vai o nosso coração? Pelo caminho antes da chegada ao santuário, o que é que vem à nossa mente? O que é que nos lembra que está dominando o nosso coração? Será que há nele iniquidades, pecados não confessados, atitudes e comportamentos que praticamos, que comprometeu o nosso coração, a nossa comunhão com Deus? Em que estado nós estamos? Davi reconheceu depois daquele seu pecado com Batseba, e ele reconheceu diante do Senhor: contra ti, Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Mas ele chegou diante de Deus, arrependido, humilhado, suplicando o favor de Deus, conforme observamos aqui no Salmo 51. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejam justificados quando falares, e puros quando julgares. Purifica-me com hisope, ficarei puro. Lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Esconde da tua face, a tua face dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. O salmista entendeu que ele precisava do perdão. Mas para que haja o perdão, é preciso que, em primeiro lugar, antes que o perdão se torne real na nossa vida, é preciso entender alguma coisa. Em primeiro lugar, nós precisamos averiguar ou examinar o nosso estado diante de Deus, como é que nós estamos. Se reconhecermos a culpa em nós, isso deve nos levar ao arrependimento. Quando nós somos levados ao arrependimento, nós concordamos com Deus
que aquilo que fizemos não está de acordo com a sua vontade. É algo que lhe causa tristeza, é algo que rompe a nossa comunhão com Deus, corta o nosso relacionamento com Deus e nós ficamos como que sozinhos, soltos, desamparados. Este é o sentimento que domina a vida de quem se acha nesse estado. E para fazer o caminho do retorno, para a restauração, é preciso, em primeiro lugar, o arrependimento. O arrependimento causa-nos vergonha. O arrependimento causa-nos tristeza. Mas o arrependimento nos leva a uma tomada de decisão de acordo com o propósito e a vontade de Deus, para que acertemos a nossa condição diante de Deus, reconhecendo que a falha correu por nossa conta. Somos nós os culpados por chegarmos àquele estado de coisas onde a nossa comunhão com Deus se rompeu. E precisamos entender isto e reconhecer. O arrependimento deve levar-nos a confiar em Deus e saber, como salmista, mas contigo, Senhor, está o perdão para que sejas temido. Deus é perdoador. Em um dos profetas, ele disse: perdoarei as suas iniquidades ou pecados, e deles nunca mais me lembrarei. É como se lançasse no mar do esquecimento, quando alguém procurasse, não mais iria encontrá-los, porque o perdão de Deus é pleno, é verdadeiro, é seguro. Não é condicional, não é limitado no tempo e no espaço. O perdão de Deus é livre, é total. Então é preciso esta confiança que com o Senhor está o perdão. Uma vez que reconhecemos-nos que pecamos e que erramos, porque a palavra de Deus diz: se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua verdade não está em nós. Mas quando nós reconhecemos e cremos no Senhor e fazemos a Ele a confissão, confessar é reconhecer, é concordar com Deus que o erro partiu da nossa parte e que nós estamos envergonhados com o que fizemos ou falamos e queremos ser restaurados pelo Senhor. Salomão, em Provérbios 28:13, deixou registrado: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A misericórdia de Deus está disponível a todos, mas é preciso reconhecer-se um pecador, arrepender-se, confiar no perdão de Deus, fazer a confissão e abandonar aquela prática pecaminosa. Estes são os 4 pontos antes do perdão: arrependimento, fé no Senhor Jesus, confissão diante de Deus e abandono do pecado. Quando isto fazemos, a palavra de Deus nos afirma que nós alcançaremos de Deus a misericórdia. E João deixou escrito na sua primeira epístola, no capítulo 1 e o versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas veja, se confessarmos. E para confessar, primeiro eu preciso conscientizar-me do que fiz, arrepender-me do que fiz, crer que com Deus está o perdão, fazer a Ele a confissão e abandonar o pecado. Daí, então, diz-nos a palavra que Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Então, quando nós entendemos este ponto, nós vamos compreender quão valoroso é
o perdão da parte de Deus. Uma vida que vive sem desfrutar o perdão de Deus é uma vida que tem problema nos seus relacionamentos, tanto para com Deus quanto para com as pessoas. Uma vida que não desfruta deste perdão não sabe o que é paz interior. Uma vida que não tem o perdão de Deus não sabe a demonstração da graça e do amor de Deus em favor das almas. A pessoa que não experimenta do perdão de Deus, ela não reconhece que falhou. Ela sempre está procurando justificar por que agiu de tal forma. Então isto revela que não há perdão naquela vida. A pessoa que não experimenta o perdão de Deus, ele sente-se sempre com um sentimento de culpa na sua vida. Ele sempre está se vitimizando. Porque isto só acontece comigo. Todo mundo vive bem, todo mundo pode fazer o que quiser, não lhe acontece nada. Para mim, basta um pensamento, eu já estou enlaçado. A pessoa que não desfruta o perdão de Deus, ela está sujeita a doenças mentais. E é o que mais acontece nos dias atuais, pessoas possuidoras de doenças mentais. Vai aos médicos, fazem todo tipo de exame, por mais avançado que eles sejam, não encontram nada. Não, você não tem nada, você está perfeito. Mas a pessoa sabe que não está bem. Algo acontece na sua vida que lhe deixa mal. E, portanto, a falta de perdão gera essas doenças. E vai definhando a saúde física. Ela vai se degradando, ela vai se degenerando a cada dia. E com isto surge o estresse, as insônias, o descontrole na produção dos hormônios, interfere na autoestima da pessoa, ela passa a ter uma baixa estima, perde o sentido da vida, rompe os laços sociais e ela fica paralisada no tempo e no espaço. Veja quão triste é a condição da pessoa que não experimentou ainda o perdão, seja o perdão de Deus, seja o perdão das pessoas. Então, quando lemos aqui sobre o perdão, benefícios do perdão, à luz das Escrituras, nós entendemos que só mesmo através de Deus é possível receber e desfrutar este perdão. Então, quando entendemos isto e chegamos diante de Deus, aleluia, como aqueles peregrinos, reconhecendo, sentindo em si a condição em que estavam, mas confiando em Deus, porque com Ele está o perdão. Deus continua sendo hoje também perdoador. Ele perdoa. Mas nós encontramos aqui o que acontece quando recebemos o perdão de Deus. Bem, 7 coisas acontecem. Primeiro, quando recebemos o perdão de Deus, é restaurada o nosso relacionamento, ou seja, a nossa comunhão, tanto com Deus quanto com as pessoas. Quando recebemos o perdão de Deus, nós recebemos a paz interior. Aquela perturbação e tormento vai embora. Uma paz vem habitar no nosso coração. Quando recebemos o perdão de Deus, nós desfrutamos a demonstração do amor e da graça de Deus, aliado com a sua misericórdia. Quando recebemos o perdão de Deus, nós temos o reconhecimento que a falha, o pecado, a iniquidade foi praticada por nós. E nós então nos arrependemos disto. E quando há o perdão de Deus, há a libertação da culpa. Existem pessoas que vivem com uma consciência culpada.
sempre aquele sentimento de culpa e começam a se vitimizar, fazer-se de vítima. Basta o vento soprar mais forte, pronto, o vento está contra mim. Basta a pessoa olhar para ele, pronto, já está me julgando de maneira que eu não me sinto bem. É a vitimização que está tomando conta hoje da vida das pessoas. Mas quando há o perdão de Deus, há a libertação, tanto do sentimento de culpa como da vitimização. Também, quando há o perdão de Deus, as doenças mentais, elas deixam de existir. Porque Deus toca no âmago da nossa vida. E aquelas enfermidades que são provenientes de uma vida culpada, condenada, através do pecado, pela falta do perdão, em havendo o perdão, as doenças desaparecem, a cura brota. O Senhor, através do apóstolo Tiago, deixou registrado lá na sua epístola, dizendo o seguinte: se alguém estiver doente, fazer por ele a oração da fé, e o Senhor o levantará, e se houver pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então veja, através do perdão, aquela doença deixa de existir. São as doenças chamadas mentais, que a medicina não acha, mas Deus tem solução para essas doenças mentais e espirituais, porque elas atingem o espírito da pessoa. E por fim, quando a pessoa experimenta o perdão de Deus, ela vai desfrutar, ela vai promover a saúde física. É como que diz, vai esbanjar saúde, porque tudo está bem. Quando o coração está bem com Deus, tudo mais vai bem. Agora, quando lhe falta o perdão, tudo vai mal. Vai se fechando, vai escurecendo, vai amargurando, vai aumentando a pressão, o sofrimento, a pessoa não suporta, não resiste, se entrega e muitas vezes dá cabo à sua própria vida, tira a sua própria vida por não suportar tamanho sofrimento. Mas à luz do que lemos e meditamos hoje, é preciso da nossa parte reconhecer que nós erramos e falhamos por palavras, por pensamentos, por obras. Os nossos comportamentos, às vezes, nos condenam. E isto abre uma brecha no nosso coração e vai acumulando ali lixos que vão dominando, que vão pressionando, que vão pesando, que vão amargurando, que vai tirando a alegria de viver, vai tirando a paz, vai tirando a comunhão, vai tirando o prazer, o sentido da vida. Tudo isso desaparece. Mas aprendemos com os peregrinos fazer com que o Senhor ouça a nossa voz, clamar a Deus até ser ouvido por ele. Foi o que ele disse: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos a voz das minhas súplicas. Se tu observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundância de redenção. Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Ele remirá a você também, seja qual for o seu nome, o seu estado. Se da sua parte houver a consciência, o arrependimento, a confissão, o abandono deste pecado, o perdão de Deus se manifestará livre e total sobre a sua vida. Vai tirar de você o estresse, a insônia, o descontrole na produção dos hormônios, vai melhorar a sua autoestima, fortalecer os seus laços sociais e você vai ter ânimo redobrado
para seguir em frente, amando a vida e bendizendo a Deus. Os benefícios do perdão, à luz das Escrituras, são 7. Primeiro, a restauração do relacionamento ou comunhão, tanto com Deus quanto com as pessoas. Segundo, a paz interior. O peso vai sair, a paz vai dominar. Terceiro, desfrutaremos a demonstração do amor e da graça de Deus mediante o seu perdão. Quarto, reconheceremos que a falha foi nossa. Ninguém é culpado pela nossa condição. Nós é que somos culpados dos nossos atos. Quinto, teremos a libertação da culpa e da vitimização. Não vamos ficar apontando quem é culpado e não vamos nos colocar como vítima. Só acontece comigo. Não. Seremos libertos disso. Sexto, evitaremos que as doenças mentais, chamadas também de espirituais, ocupe espaço na nossa vida e nos leve a sofrimento, a dor, a tristeza e a um fim desastroso. E por fim, o benefício do perdão de Deus, em sétimo lugar, vai promover a nossa saúde física e espiritual. Tudo vai melhorar na nossa vida quando desfrutarmos o perdão de Deus. Então estão aí os benefícios do perdão à luz das Escrituras, que possamos desfrutá-los com graça, alegria e glorificar a Deus por cuidar de cada um de nós. E, portanto, que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.